militar no Brasil. Esta audiência atende a requerimento de minha autoria aprovado no âmbito desta comissão. Teremos como convidado o senhor Eduardo Reina, autor do livro sobre o tema. Esta audiência procura dar visibilidade aos sequestros e desaparecimentos forçados praticados por agentes da repressão aos movimentos de resistência ao regime instaurado em 1964 até 1985, avançando na efetivação tão precária dos direitos à memória e à verdade. A audiência visa também a debater as providências tomadas pelo Estado brasileiro buscando o direito à justiça. Esta audiência pública acontece dias após as chocantes declarações do presidente da República a respeito do desaparecimento de Fernando Santa Cruz. A fala de Bolsonaro foi mentirosa e desrespeitou os princípios civilizatórios mínimos. Aproveito essa oportunidade para manifestar solidariedade ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e à sua família, a todas as vítimas da ditadura instituída em 1964. Esta audiência ocorre também após o presidente Bolsonaro ter desfigurado a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, então presidida pela procuradora Eugênia Gonzaga, também nossa convidada de hoje. Pessoas com atuação histórica e reconhecida pelos direitos à memória, à verdade e à justiça foram substituídas por um assessor sem experiência na área e 2 militares. As nomeações realizadas pelo presidente da República e pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos são incoerentes com a finalidade estabelecida pela lei, que é a efetivação da justiça transicional no Brasil, e indicam se tratar de um ato de represália justamente pelo reconhecimento que a Comissão Especial fez a respeito da morte de Fernando Santa Cruz. O desmonte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos é coerente com 2 outras decisões recentes do governo federal. Uma delas, a designação de nova composição da Comissão de Anistia, que passou a contar com pelo menos 5 militares de carreira, além de pessoas com atuação judicial contrária à concessão de reparação, conforme levantamento feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que comporá esta mesa conosco. A outra, o esvaziamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ao qual, pela lei, é garantida atuação independente com amplas prerrogativas de fiscalização. As decisões estão no contexto de absurdo que é o atual governo, que rasga sem qualquer parcimônia todos os compromissos com os direitos humanos. Os direitos humanos, diferente do que afirma o mandatário, não existem para defender bandidos, mas sim para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade ou injustiça sistemática, e é um dos pilares do Estado de Direito e da democracia. Dito isto, vamos então iniciar a composição da mesa, e assim inicio a chamada dos convidados. Primeiramente, convido o senhor Eduardo Reina, jornalista e autor do livro Cativeiro Sem Fim, as histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. Seja bem-vindo. Convido também a subprocuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal. Também seja bem-vinda. Senhora Eugênia Augusta Gonzaga, presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Eu vou chamar de presidente, mas eu faço questão de manter presidente, embora sabemos do que aconteceu recentemente. Seja bem-vinda, Eugênia. Senhor Hamilton Pereira da Silva, poeta e ex-preso político. Seja bem-vindo, Hamilton. Senhor Fernando Horta, jornalista. Esclareço que o tempo concedido aos expositores será de 12 minutos. As imagens e sons desta reunião estão sendo captados para transmissão ao vivo pela internet e também para posterior registro de áudio e transcrição. A audiência pode ser acompanhada ao vivo na página da Comissão de Direitos Humanos e no Facebook. Por isso,
solicito que os convidados falem bem próximo ao microfone. Após as intervenções dos integrantes da mesa, abriremos a palavra aos deputados presentes por 3 minutos. Em seguida, devolveremos para os expositores da mesa fazerem suas considerações finais por 5 minutos. Informo que o convidado Fernando Horta não pôde comparecer. Antes de dar início às exposições, eu vou fazer leitura de uma nota que foi divulgada na semana passada. Nota pública das entidades do movimento Memória, Verdade e Justiça de repulsa à declaração do presidente Jair Bolsonaro. A Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, através das entidades signatárias, vem a público repudiar veementemente o ataque perpetrado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, à memória de Fernando Santa Cruz, militante da resistência à ditadura militar, desaparecido após ser preso por agentes da repressão em fevereiro de 1974. A declaração desprezível aconteceu no dia 29/7/2019, quando, numa coletiva de imprensa, o presidente da República, com o intuito de atingir o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foi mais uma vez torpe e repulsivo. O presidente Bolsonaro declarou para a imprensa que tem a informação sobre o que aconteceu com o Fernando. Um dia, abre aspas, um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto para ele. Isso está publicado na Folha de São Paulo, no dia 29/7/2019. Como outros brasileiros, Fernando Santa Cruz foi capturado e torturado até a morte. Seu corpo, assim como de várias outras pessoas, entre homens e mulheres, nunca mais foi encontrado. É repugnante a declaração do presidente Bolsonaro, que tripudia com uma situação dolorosa na vida de um filho que perdeu o pai durante a ditadura. A mãe de Fernando Santa Cruz, dona Eusita, morreu sem saber o que acontecera com o seu filho. Ela viveu 105 anos e, desde o desaparecimento dele, peregrinou em busca de uma informação. 29 de julho de 2019, assino esta nota, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, no Paraná, Fórum Memória, Verdade e Justiça do Espírito Santo, Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, Grupo Tortura Nunca Mais de Foz do Iguaçu, Paraná, Comitê Popular de Santo Memória, Verdade e Justiça, Comissão dos Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás, Comitê Carlos de Ré da Verdade e Justiça do Rio Grande do Sul, Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça, Coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade e Justiça, Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro, União de Mobilização Nacional pela Anistia, Equipe Clínico-Política do Rio de Janeiro, Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, no Paraná, Coletivo Graúna de Justiça e de Transição, Grupos de Pesquisa Direito à Verdade, à Memória, Justiça e de Transcrição da PUC Rio Grande do Sul, Serviço de Paz e Justiça, Serpage Brasil, Coletivo Transforma MP, Psicanalistas Unidos pela Democracia, Comitê Memória, Verdade e Justiça do Ceará, Comitê Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal, Grupo de Pesquisa Memória, Política e Direitos Humanos, o FPB, e Grupo Tortura Nunca Mais, da Bahia. Então, esta é a nota que foi encaminhada à comissão e que nós tornamos pública e fazemos a leitura neste momento aqui na nossa audiência pública, que trata de um tema que está relacionado ao período da ditadura militar no nosso país. Então, para dar início às nossas exposições, convidamos o senhor Eduardo Reina, jornalista e autor do livro Cativeiro Sem Fim, as histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil, por um tempo de 12 minutos. Alô, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente, a quem eu cumprimento
todos da mesa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre este meu trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Um trabalho de pesquisa, reportagem, entrevista e busca de documentos e das vítimas que levou 2 décadas, mas que se concentrou nos últimos 3 anos e resultou na publicação do livro Cativeiro Sem Fim, com o apoio do Instituto Vladimir Herzog e Alameda Editorial. Foi um trabalho solitário e difícil, que conseguiu furar uma bolha de invisibilidade e de ocultação de um dos crimes mais cruéis da ditadura brasileira nas décadas de 60 e 70, o sequestro de bebês e crianças, filhos de militantes políticos de esquerda. Um crime que ocorreu pelo menos 500 vezes na vizinha Argentina e levou para a cadeia um presidente da República, militares, pais apropriadores e outras pessoas envolvidas no esquema de sequestro e adoção ilegal. Um crime que ocorreu também no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, e que raramente foi citado na mídia em geral e nos livros de história e acadêmicos no Brasil. O jornalismo, queira ou não, foi, é e será o espaço crítico do presente e do passado. É o jornalismo que continua a indagar de que maneira a história tem sido contada aos brasileiros. Acredito que o jornalismo, em sua mais pura concepção, investigativo, aquele que ouve todas as vozes, é capaz de ultrapassar essa barreira de ódio e negacionismo da história que começa a ser erguida. É preciso confrontar as fragilidades de noções criadas para a verdade, realidade, preconceito, cidadania e autenticidade que foram jogadas no lixo por meio de campanhas que mobilizam as redes sociais e inundam telefones e computadores pessoais com histórias irreais, com fake news, manipulando o inconsciente coletivo da sociedade. Então, nada mais propício que neste momento de mentiras escritas e imagens editadas que são infiltradas em mentes e lares, distorcendo a realidade, tentando apagar a história e invisibilizar personagens de carne e osso, que seja colocado em prática o que chamo de jornalismo de reconstrução. Não se trata de disputar espaço para impor significados e poderes, nem balela, mas de escrever a história em todos os seus tons, com todos os seus personagens, ouvir as vozes apagadas e esquecidas, mostrar os documentos guardados em gavetas há décadas. Uma reescrita da história de forma ética, sem o apagamento dos sujeitos, sem manipulação dos fatos, do medo e do ódio às diferenças e à educação. É preciso quebrar a bolha social da desinformação, travestida de informação real. É o que procuro fazer no livro Cativeiro Sem Fim. O livro-reportagem conta as histórias de sequestros e apropriações de bebês e crianças, filhos de militantes de esquerda ou de pessoas contrárias ao regime ditatorial por agentes das forças militares no Brasil nas décadas de 60 e 70. Percorri mais de 20 mil quilômetros do território brasileiro em busca dessas pessoas sequestradas. Dos 19 casos levantados até agora, encontrei e entrevistei 5 vítimas. Os demais casos são contados por familiares ou pessoas intimamente ligadas às vítimas, que continuam desaparecidas. Todos casos têm documentos que comprovam a existência do crime de sequestro. Há ainda 2 dezenas de denúncias que precisam ser apuradas. Dos 19 casos denunciados em Cativeiro Sem Fim, 11 estão diretamente relacionados à guerrilha do Araguaia. São filhos de militantes do PCdoB e também filhos de lavradores que aderiram ao Levante. Há ainda 5 casos em Mato Grosso, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná e 1 em Pernambuco. Essas 19 descobertas são frutos da firmeza e teimosia de um repórter, necessárias para negar a versão histórica existente de que no Brasil a ditadura não foi tão cruel como nos demais países da América Latina. Comprova que o jornalismo investigativo é um método de pesquisa eficiente utilizado para elucidar fatos propositadamente imersos na escuridão do autoritarismo. Mas não basta relatar simplesmente o que aconteceu. A principal questão é como fazer um relato do que vejo e sinto de maneira honesta e na forma mais próxima do real. A princípio, eu acreditava que fosse possível, com tempo e aplicação, formar o entendimento do fato, do conflito, com base nas pistas e indicações existentes.
Acreditava que a política, a história, a psicologia e todo o impacto e contexto social seriam suficientes para apurar e narrar o fato histórico. E tudo o que conseguia reunir com esse processo de construção do conhecimento, percebi depois, seria um somatório de narrativas quebradas, fatos isolados, pois a existência viva, a verdadeira realidade do fato, está mesmo em outro lugar. Não se aprende a história nos conceitos grandes, nas narrativas já formatadas, veiculadas pela mídia, impressas, mas nos pequenos detalhes das vidas vividas em meio à violência dos fatos da ditadura. E qual a diferença entre fazer o jornalismo hard news para uma reportagem deste tipo, retratada em Cativeiro Sem Fim? É o jornalismo investigativo que vem desenvolvendo na história de sequestro de bebês e crianças pelos militares. Então eu recorro a um repórter inglês, Peter Bowman. Ele disse: o noticiário de guerra, como qualquer outro tipo de jornalismo, requer um roteiro dramático, familiar, um conjunto padronizado de elementos que transforma a história e a miséria dos homens em novela. As ideias simples que cabem em uma reportagem de 1 minuto ou em 800 palavras são, na maior parte dos casos, de péssima qualidade. Um reforço para o sentimento de felicidade que devemos experimentar para ter o luxo de poder sentir pena ou raiva sem correr nenhum risco. A criança perdeu as pernas e a família, a menina bonita que teve o rosto desfigurado, o soldado valente que arriscou tudo para salvar o companheiro. Histórias de monstros e de anjos. O que o noticiário não gosta de mostrar são as áreas cinzentas e lúgubres, que têm a textura da vida real. Nenhum de nós está imune, relata Bowman. E eu acrescento que é importante buscar essas áreas cinzentas e lúgubres. Mostrar a história de vida daqueles esquecidos nesses episódios, daqueles que vivem numa zona opaca, sem serem vistos e reconhecidos. Relatar a vida desses seres humanos invisibilizados. E por que isso? Porque a permissão da violência, que caracteriza os conflitos, retira a culpa dos que a empregam e responsabiliza as vítimas pelo que lhes acontece. Muitas vezes, o uso da força é vinculado ao princípio da emergência suprema, arguido pelos teóricos da segurança nacional, que faculta o recurso à ação militar como defesa contra uma ameaça à existência ou em busca da realização de superar a repressão do desejo de estabelecer uma nação. Usam essas explicações para justificar os seus próprios fins. Mas a teoria é uma coisa muito diferente, distante e abstrata. Ela serve para limpar o sangue e disfarçar o fanatismo e a emoção. Ela retira o foco da tendência humana a odiar e a produzir argumentos que legitimam atos de terror, seja pelo Estado, seja por grupos, considerando-se como algo justo e moralmente correto. Ela se presta a justificar e servir comunidades que se opõem uma à outra, sobretudo no emprego da própria palavra terror. O terror é tão horrível que requer respostas que vão além das leis normais e até mesmo da ética das disputas. Quando o terror é invocado, já não é necessário examinar o que causou a quebra de paz. Ele justifica a resposta violenta. Ele explica por que as campanhas ditas antiterroristas são frequentemente sujas e envolvem assassinatos, torturas, prisão sem julgamento, desaparecimentos e sequestro de bebês e crianças. Sobre tudo isso, não podemos perder a capacidade de documentar honestamente a dor dos esquecidos. Os efeitos negativos que vi, senti, observei, que me foram relatados, se acumularam. É difícil fazer diferenciações entre as coisas e manter a perspectiva íntima e necessária que revela a humanidade de cada pessoa que entrevistei, de cada história escutada. Não podemos deixar de dar voz a esses indivíduos esquecidos pela história, negligenciados pela mídia. Não podemos deixar o terror de Estado e sua narrativa dominante amortecer a história e reduzir essas pessoas a nada. O jornalismo sempre seguiu a história como um cão de guarda, mas sempre foi fiel ao modus operandi dos dominantes. A historiografia sempre se pautou sobre a vida dos grandes personagens e nas linhas dos mapas com as quais eles agiam. Mas é preciso se reorientar no sentido dos povos, dos movimentos sociais, dos esquecidos e invisibilizados. Tornar estrela a vida cotidiana dos cidadãos comuns nesses fatos trágicos e cruéis, sejam eles militares ou civis, vítimas ou algozes.
O papel do jornalismo investigativo é apurar, apurar e reapurar para fazer parecer que nada se apurou, mas tudo se sentiu, para fazer parecer que as coisas foram captadas como elas são. Este é o meu trabalho registrado em Cativeiro Sem Fim. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao senhor Eduardo Reina pela sua exposição. Antes de passar para a próxima expositora, eu quero registrar aqui a presença do deputado Camilo Capiberibe, que é terceiro vice-presidente desta comissão. Também registrar a presença da deputada Sheridan, que também compõe este colegiado. Com a palavra, a subprocuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal, por 12 minutos. Muito obrigada, deputado Helder Salomão, minha companheira, minha adjunta Eugênia, querida, meus companheiros de mesa. Eu queria iniciar saudando esse importante trabalho do Eduardo Reina, só deixando o registro de que o Eduardo Reina, quando começou essa pesquisa, ele teve no Ministério Público, na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e foi ouvido, né, por Eugênia e Marlon, e isso deu ensejo a 5 procedimentos que estão 7 procedimentos que estão distribuídos em 5 unidades do Ministério Público Federal. Infelizmente, a gente não consegue informações mais concretas. Obrigada. Informações mais concretas, porque, como envolvem crianças, colocaram esses procedimentos sob sigilo. Crianças que provavelmente não existam mais, mas, surpreendentemente, nós não conseguimos ver o andamento de nenhum desses procedimentos, sendo que 2 casos foram arquivados a pedido dos próprios familiares. Então, infelizmente, nós temos muito pouca clareza sobre o que passou a respeito das nossas crianças no período da ditadura. Mas eu queria começar lembrando, né, que nós... eu gosto muito de me valer de um pensamento decolonial que mostra o quanto o que se passou na América ficou invisível para o Ocidente. E lembram sempre o episódio da conquista, que é aquela violência absurda, né, de você matar, tomar territórios, capturar culturas e recusar a alteridade, ou constituir a alteridade como inferioridade, é a grande experiência que tornou possível o Holocausto judeu. Foi essa experiência da América que fez que na Europa se produzisse aquela barbárie. No entanto, os livros eles continuam ocultando essa violência absurda de um genocídio indígena na América muito superior ao Holocausto judeu, a despeito da gente não ter que ficar fazendo comparações. Isso só para mostrar que nós somos produto de um acúmulo de ocultamentos, de ocultações, de falsificações de história. A própria escravidão, essa captura dos sujeitos, esvaziamento dos sujeitos, ela também de certa forma, um embrião do próprio sistema capitalista, né, do que veio com a Revolução Industrial, esse abuso da força de trabalho exclusivo, só que agora sob uma forma remunerada, enfim, ridiculamente remunerada, mas reproduzindo também todas as outras perversidades do início desse país, como, por exemplo, os ciclos econômicos, né? Então, enfim, o pau-brasil, sempre o ataque à natureza, né? A mineração, a cana-de-açúcar, e isso sempre com exclusões, com territórios amplos para poucas pessoas. E nós chegamos a 1988, infelizmente, num movimento de redemocratização, alcançados por uma redemocratização que ficou no meio do caminho, né? Porque a justiça de transição no mundo ela se vale de alguns pressupostos absolutamente necessários, né? Uma é a revelação
da verdade, nós tivemos comissões de verdade, Comissão Nacional da Verdade, Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas também com muitas dificuldades de funcionamento. Nunca conseguimos chegar à punição dos culpados. Todas as iniciativas do Ministério Público Federal barraram em algum grau de jurisdição. Então, isso faz com que nós tenhamos, no presente, elementos ainda muito elementos muito característicos desse período. Eu, por exemplo, trabalhei a vida toda com questão indígena e tinha um processo permanente de retirada de crianças indígenas das suas famílias sob o argumento de que os pais estavam cometendo crimes, porque estavam no processo de retomada das suas áreas. Viam aquilo como invasão de propriedade privada e o Conselho Curador simplesmente retirava e entregava essas crianças para adoção. Isso aconteceu muito no Mato Grosso do Sul. Recentemente, em Minas Gerais, a gente teve um episódio das mães usuárias de crack que entravam nos hospitais para fazer o parto e levantavam e a criança tinha desaparecido. Havia um ajuste, Ministério Público, Poder Judiciário, e essa criança a mãe não chegava a ver, porque ela era entregue imediatamente à adoção. E eu, enfim, acho que dos elementos mais significativos desse período ditatorial foi a prática desenfreada das mais diferentes formas de tortura, como é o caso de desaparecimento de crianças, mas avanço também sobre os corpos. E ontem chegou ao meu conhecimento, eu peço desculpas, eu não costumo usar celular na frente das pessoas, mas chegou uma notícia que me preocupou muito, eu não sei se é da ciência de todo mundo, porque nós já sabíamos o que estava acontecendo em relação ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Os mandatos, de certa forma, cassados, porque foram transformados em trabalho voluntário, como se no Brasil trabalho voluntário fosse uma possibilidade para todas as pessoas. Mas, mais do que isso, o próprio sistema de prevenção à tortura ele recomenda o pagamento de uma remuneração suficiente que torne a pessoa livre de qualquer pressão para que ela possa investigar casos de tortura sem qualquer tipo de coerção, sem depender da entidade que a emprega. E ontem, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fez uma consulta ao Ministério da ministra Damares sobre a situação do mecanismo, já que ele também era um órgão colegiado, em princípio, atingido por aquele decreto dos conselhos participativos. Entre as respostas está o seguinte, que o mecanismo continua a existir, todos com trabalho voluntário, e, no entanto, a utilização, o acesso e utilização do sistema SEI será garantido aos peritos, apenas na qualidade de usuários externos, com envio de links e documentos por via eletrônica para assegurar o regular exercício das suas atividades. A entrada nas dependências do prédio do Ministério será feita mediante identificação na recepção e solicitação de acesso à secretaria. Será o acompanhamento e supervisão das atividades das servidoras federais e das funcionárias de apoio terceirizadas que se encontravam vinculadas ao mecanismo será redistribuído para outros quadros desta secretaria, de acordo com novas alocações. Enfim, e por aí vai. Nós temos aqui, de fato, o mecanismo já funcionava de uma forma precária, sem possibilidade de cumprir a sua missão de prevenção e combate à tortura, e agora nós temos, eu acho que, definitivamente, o seu desmonte. Então, com isso, eu queria encerrar dizendo que nós temos muitas ocultações, né? Isso tudo ocorre no momento em que há morte de mais de 50 pessoas no presídio de Altamira, e essas histórias sempre suprimidas, falsificadas, ignoradas, e nós sempre à procura de uma verdade que dificilmente virá. Eu quero terminar saudando mais uma vez esse importante trabalho e dizer que temos todos aqui presentes esse enorme desafio de
avançar na construção, de fato, de uma sociedade democrática, muito ameaçada na atualidade. Obrigada. Obrigado, doutora Débora Duprá, pela sua contribuição. Passo agora a palavra para a sua exposição, a senhora Eugênia Augusta Gonzaga, como eu disse no início, presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, embora destituída, mas continua para nós sendo a presidente da comissão. Com a palavra por 12 minutos. Muito obrigada, deputado Helder. Obrigada, Débora, minha mestra. E Eduardo, senhor Hamilton. Na minha participação dessa mesa hoje aqui não estava prevista, assim como nem estava prevista a minha vinda hoje aqui para Brasília. E quando acabou coincidindo hoje uma sessão lá no Conselho Superior, então eu acabei vindo para Brasília e disse então ao deputado, eu posso participar da mesa, que é uma mesa que eu gostaria muito de participar, independentemente dos fatos ocorridos na última semana. Para falar assim inicialmente sobre o livro do Eduardo, eu gostaria de dizer que tenho a honra de ter feito o prefácio, a apresentação do livro, justamente nesse contexto de que nós o ouvimos, nós acreditamos que existem indícios, o trabalho dele foi realmente muito primoroso, muito sério, e faz todo sentido, né? É incrível como a gente nunca possa ter pensado a respeito disso, né? Porque esses casais, a maioria foram presos junto, eles estavam morando juntos muitas vezes. É muito natural que sim, que pudesse ali ter alguma pessoa, uma mulher presa, grávida, e que isso tenha sido escondido pela ditadura. No Araguaia, a gente tem casos muito emblemáticos, né? Mas nós temos situações de casais que saíram já casados, aqui do Rio, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, e viveram juntos por mais de 1 ano, 2 anos, lá no Araguaia, e não tem registro de nenhum único filho desses casais. Então, isso também é estranho. Por que não ter esse registro? A gente sabe de mulheres, de guerrilheiras, que mesmo depois que os destacamentos onde eles ficavam tinham sido desmantelados, elas viveram quase 1 ano na mata. Por que tanta tenacidade? Por que essa coragem de viver ali? Talvez tivesse uma causa muito forte realmente que a fizesse enfrentar uma situação desse tipo. Então, agora, como que nós vamos saber de tudo isso, né? O Eduardo ele tem algumas pistas, ele mesmo sugeriu, e esse é um dos projetos da comissão pendentes, né? Ele sugeriu que nós fizéssemos como na Argentina, que as pessoas que têm desconfiança de ser filho de alguém que estava preso naquele período, né, pudessem ter um banco de DNA também. Hoje a gente tem um banco na comissão, existe um banco de DNA de familiares. Existe também o banco de análises ósseas, no caso da vala de Perus. E então a proposta dele tinha sido criar uma ficha antropométrica desses possíveis filhos, de identificação, um banco de DNA como um primeiro ponto de partida. E eu tinha até cheguei a instaurar um procedimento na comissão, tem acho que uns 10 dias, né, Eduardo? O Eduardo mandou até uma ficha, um formulário que eles usam na Argentina, que nós poderíamos, então, nos basear, e esse é um dos projetos pendentes e que talvez possa até ser abraçado por entidades como a Câmara dos Deputados e proposto isso para outra instituição ou a própria comissão, né? Não sei. Mas é uma coisa que eu acho que precisa ser feita. Outra coisa que precisa ser feita para a gente desvendar essas questões todas, eu venho batendo na tecla há mais de 1 ano sobre isso. Eu acho que a gente não pode desistir. O que é que nós imaginamos? O Exército não diz que destruíram os autos, que destruíram os procedimentos e destruíram, inclusive, as respectivas atas de destruição? É assim que eles respondem os nossos ofícios. Bem, é muito simples. Qualquer órgão público que perde ou que deixa extraviar autos abre um procedimento de reconstituição de autos. Então, se tem lá Operação Marajoara,
Como é que começa um procedimento relativo a uma operação? Com uma portaria. Convoca as pessoas que têm documentos, que tragam esses documentos. Eu sei, por exemplo, do Curió, que é um ex... nem sei se é ex, né? Acho que não existe ex-torturador, né? Violador de direitos humanos, e que ele fala expressamente para a juíza que cuida do caso do Araguaia, fala para mim, e que é o seguinte, eles fazem parte de uma espécie de uma confraria, né? As pessoas que se envolveram, que foram violadores. E ali existe um pacto entre eles de ninguém falar nada. Se falar, a pessoa morre, e morre também a pessoa para que ele falar. Então, assim, o pacto de silêncio entre eles existe, não é história do passado. Inclusive, tivemos a morte do Manhães, tivemos a morte do Jimenez, que era o Chico Dólar, né? O Jimenez se suicidou com 2 tiros no peito, né? Eu desconheço um caso como esse. Então, é isso de que nós estamos falando, né? A gravidade. Mas o mesmo Curió diz, quando tiver... Mas esse silêncio vai durar para sempre? Não. Quando tiver uma sinalização de que o Ministério da Defesa acha que a gente já pode falar. Né? Então, eu venho atrás desse sinal pelo menos há uns 4 anos. Né? Um acordo, um pacto. Cheguei até a fazer reunião com o ministro Luna e Silva, do Ministério da Defesa anterior, no sentido de que pelo menos um acordo dizendo assim, o Ministério da Defesa é a favor da busca de corpos não sepultados, de pessoas, de desaparecidos políticos. A gente está falando aqui de um direito que, não, ao contrário do que o presidente disse semana passada, não tem a ver com ideologia nenhuma, não tem a ver com nada. Nós estamos falando de um direito humanitário. O que é isso? Não precisa estar escrito em lugar nenhum. É íncito da natureza humana prantear a pessoa querida que faleceu, ter direito ao corpo, ao sepultamento digno. Isso é ancestral. E é disso que estamos falando, desse direito humanitário. E sempre, então, pensamos que haveria algum espaço para convencer da necessidade disso. A resposta que vinha para nós quando falávamos em reconstituição de autos era no sentido de que, mas como que o Ministério Público quer processar e ele quer que as pessoas contem a verdade? Fala, uma coisa não tem a ver com a outra. A lei de anistia, os seus efeitos, é para valer ou não dentro de um outro processo onde essa pessoa vai ter direito à ampla defesa e revelar o destino do corpo não significa necessariamente que vai assumir a responsabilidade de X, Y, Z pessoas. E dentro dessas reconstituições de autos, se houvesse realmente essa seriedade, essa solidariedade, essa caridade por parte, né, das Forças Armadas, né, fatos como esse que nós estamos falando poderiam sim vir à tona. Tudo isso foi documentado na época, na própria guerrilha do Araguaia. Eles ticavam o nome de todo mundo que era abatido, colhiam as digitais, tinha riqueza de informações sobre cada uma dessas pessoas. E tudo isso foi destruído e que poderia, sim, ser encontrado algum tipo de informação. Então, meu segundo pedido é esse de reconstituição de autos do período da ditadura. Sabemos que o momento é quase impossível, né, de se falar nesse tipo de coisa, mas eu acho que a gente tem que seguir batendo nessa tecla. Bem, quanto aos fatos da semana passada, que acabaram levando a minha exoneração da presidência da comissão, como eu venho dizendo, foi tudo assim, absolutamente lamentável o ocorrido, né? Nunca antes, acho que nem no período da ditadura, um presidente da República ousou se dirigir dessa maneira a uma família, a um familiar de uma pessoa, de um desaparecido político. Foi assim uma ofensa dirigida com claro intuito de humilhar um opositor político, uma pessoa que ocupa uma função das mais importantes no país. Não é pouco ser eleito presidente nacional da OAB. Isso significa que o Felipe Santa Cruz ele sempre, então, adotou uma postura absolutamente aberta, de total acordo. Né? Ele tinha uma postura agregadora para conseguir chegar nesse ponto
e foi ofendido dessa maneira, né, tão vil, tão baixa. E, com isso, o presidente ofendeu a todas as famílias. Eu hoje recebo cartas praticamente todos os dias das pessoas dizendo que aquele silêncio, né, principalmente jovens, como que estava comigo aqui agora, neto do Rubens Paiva, principalmente os jovens, eles cresceram nas suas famílias tendo que aprender a lidar com o silêncio da mãe, o silêncio da irmã, do pai, porque aquele filho desaparecido, que elas não sabiam se estava passando frio, passando fome, estava vivo, estava morto, fazia com que elas tivessem que ficar em silêncio, elas não podiam contar que elas estavam passando por aquela situação, porque senão a família toda passaria a ser objeto de perseguição. E isso foi muito difícil para essas famílias ir superando, muitas nem superaram totalmente, mas essa fala do presidente, usando uma contra-informação, algo tão ridículo, algo usado pelos porões, né, para poder desvencilhar aí o foco da responsabilidade, fez com que essa ferida se reabrisse em todas as famílias. E acho que dentro desses órgãos que hoje têm essa capacidade, doutora Débora Duprá, eu na Comissão Especial sobre Mortos, a gente não fugiu ao dever de defender essas pessoas, de defender os direitos dessas pessoas. A doutora Débora, principalmente, tem pago um custo muito alto com tudo isso, e eu paguei também o custo disso. Né? Fui exonerada sumariamente, eu não tive sequer tempo de encerrar, né, os procedimentos, de conseguir despachar, de dar aí alguma satisfação mínima. Então, assim, foi tudo muito rápido e a exoneração é uma coisa que a gente espera, né? Ninguém é dono de cargo público nenhum, né? Então, é uma coisa que tem que acontecer, mas não dessa maneira e, principalmente, para esvaziar uma comissão. Quando a gente pega uma comissão... Bom, é muito claro que o presidente quis acabar com conselhos e comissões. Ele mesmo fez um decreto em março sobre isso. Como é que está o tempo? Já estou concluindo. Ele mesmo fez um decreto sobre isso, extinguindo com conselhos e comissões. A Comissão de Anistia e a Comissão sobre Mortos não foram colhidas por esse decreto, porque são comissões criadas por lei. Então, não tendo o poder de derrubar essas comissões, o que vem fazendo? A Comissão de Anistia, esse desmonte já começou. Nomeia pessoas para ocupar essas comissões que são contrárias ao objetivo dessas comissões. Eu não quero desmerecer o mérito, talvez o brilhantismo jurídico, intelectual dessas pessoas. Eu só quero dizer que elas não têm perfil para ocupar essa comissão. Elas estão ali para frustrar os trabalhos da comissão e não para dar andamento aos trabalhos da comissão, que é uma coisa que a própria Comissão de Direitos Humanos vem passando há muitos anos. Pessoas que entram para frustrar os trabalhos. E eu acho que estava na hora de se pensar sobre, posicionamento mesmo jurídico em relação a isso. Porque eu não posso querer ocupar uma comissão que eu sou contra. Então, nitidamente, eu estou ali para impedir. Bem, isso já vem acontecendo com a Comissão de Anistia. E, quando, então, ele faz a nossa exoneração, ele nomeia 4 membros. E, dentre esses 4 membros, não tem nenhum com alguma experiência no tema busca de corpos. A gente está falando de um tema extremamente complexo, eu trabalho há quase 20 anos com isso, estou sempre aprendendo. A dificuldade que é falar de DNA, de identificação em vala comum, falso positivo, todo um contexto de identificação que não significa simplesmente lá exumar o corpo e fazer um DNA, não tem nada a ver isso. Né? A gente tem uma falsa ideia do que significa a busca, principalmente a busca de desaparecido político, que envolve sempre uma reparação ética, uma reparação imaterial às famílias. A emissão dos atestados de óbito, finalmente com reconhecimento pelo Estado da causa da morte. Tudo isso nós começamos a implantar e essas pessoas nitidamente estão lá para não dar sequência a nada disso. Então, realmente, as famílias voltam, né, a ficar acuadas, a ficar com medo. Uma comissão de onde elas tinham se afastado, elas tinham se reaproximado há pelo menos 2 anos. A gente vem conseguindo intensificar bastante essa aproximação com as famílias, com as novas gerações, o que tem sido uma coisa muito importante que a comissão está fazendo.
e agora elas se sentem expostas, porque estão lá com todos os seus dados e temem, inclusive, que seja feito mau uso desses dados de todos eles. Eu sei que, enfim, não estamos aqui para ficar lamentando, mas acho que realmente assim a gente tem que falar da nossa indignação, da tristeza realmente, que é ver esse tipo de cenário. Hoje hoje sai no jornal que o presidente da República teria dito em relação ao próximo procurador-geral da República que, primeiro, tem que ser uma posição conservadora. Isso já é um requisito inaceitável de algum presidente exigir algum tipo de ideologia de um membro do Ministério Público. Isso ataca a autonomia do órgão de uma maneira horrível. E depois, conservador e não ligado à defesa de minorias, de direitos indisponíveis e minorias, que é o que a doutora Débora vem fazendo incansavelmente. Eu tenho a honra de estar ao lado dela nesses últimos 2 anos, mas assim é um esforço hercúleo para tentar barrar minimamente os retrocessos que vem acontecendo nesse país, e aí se coloca como requisito não defender a minoria. Então, eu acho que ele não quer um procurador da República, porque o procurador da República, o membro do Ministério Público, é aquele que entra na instituição para cumprir os deveres previstos ali no artigo 127, 128, 129. Entre esses deveres está a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais indisponíveis. Defender minorias é defender igualdade. Não existe democracia sem igualdade. Então, ele está negando, ele quer alguém que negue tudo isso. Eu gostaria, inclusive, que todas as pessoas que estão atualmente candidatas a possíveis procuradores se posicionassem contra isso. Eu sei que eu estou sonhando, talvez, né? Posso estar sonhando, mas eu acho que foi assim uma ofensa, uma tentativa, né, de colocar de joelhos um órgão que pode ter seus defeitos, seus abusos, mas eu acho que ainda é o espaço de cidadania que as pessoas podem encontrar, né, a chance de defender os seus direitos. E está a autonomia desse órgão, as funções institucionais desse órgão estão seriamente ameaçadas. Muito obrigada, senhores. Eu agradeço a senhora Eugênia Augusta Gonzaga pela sua exposição e também pela sua participação nesta audiência pública. Encerrando a fase das exposições, vou convidar o Hamilton Pereira da Silva, poeta e ex-preso político, para a sua exposição, mas antes, registrando a presença do deputado Abílio Santana, membro da comissão, também do deputado Padre João, que, além de membro, é primeiro vice-presidente deste colegiado. Então, com a palavra, Hamilton Pereira da Silva, por 12 minutos. Ok? Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do deputado Helder Salomão para participar dessa mesa e dizer que me sinto honrado de estar aqui na companhia do jornalista Reina, da doutora Débora e da Eugênia, que acabou de dar o seu depoimento aqui. Eu queria iniciar dizendo que é fundamental o trabalho de jornalistas como esse, feito pelo jornalista Reina, que lança o livro Cativeiro Sem Fim. Por quê? Porque no Brasil nós vivemos uma espécie de círculo perfeito. As tiranias no nosso país, ora nos perseguem, ora se anunciam, ora vestem fardas, ora envergam togas. Nós ainda não conseguimos contar e sepultar os mortos daquela que anoiteceu o país por 21 anos.
e seus herdeiros já arrombam nossa porta. Eu fui preso no dia 10 de junho de 1972, um sequestro típico. Eu já me encontrava clandestino e cumpri uma pena até 1977. E passei por 5 presídios diferentes. Entre eles o Carandiru, a Penitenciária do Estado de São Paulo, o Presídio do Hipódromo, mas também por quartéis. O 10º Batalhão de Caçadores, em Goiânia, hoje nomeado 41º BIM. E o Pelotão de Investigações Criminais, aqui no setor militar urbano. Um período que é reconhecido por todo o país, por todos os testemunhos, que foi um dos mais duros períodos da ditadura civil-militar, que se impôs a partir do golpe de 1º de abril de 64. Tratar da violência desse período é um dever inarredável daqueles que amam a democracia e, sobretudo, daqueles que compreendem que não há saída para o país senão pelo fortalecimento das instituições, que não existe democracia em lugar nenhum do mundo sem instituições sólidas, sem instituições fortes. Porque sem essas instituições, nós não podemos sequer nos valer da afirmação de verdades factuais. Porque a instituição, se ela é vulnerável ao tirano, ela muda de posição e dá uma posição diferente na manhã seguinte. E a sociedade se vê à mercê de quem controla arbitrariamente, porque sem instituições fortes, o exercício do poder político do Estado. Eu queria dizer ao Reina que penso que há muito mais a dizer sobre aquele período do que o já foi dito. O que já foi dito não é pouco, é resultado de trabalho de pessoas como as que aqui estão presentes, tanto no plenário quanto aqui à mesa. Mas o trabalho de jornalistas, da investigação, e eu vou me referir aqui brevemente, se o tempo me permite, a um fato que é, a meu juízo, um fato absolutamente emblemático do que fazia a ditadura com o controle das informações sobre o aparelho repressivo do Estado. Em 1973, numa madrugada de maio, dia 17 de maio, para ser preciso, foram assassinados na cidade de Rio Verde, Goiás, o casal Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado. Eles estavam clandestinos já há algum tempo e, procurados pela polícia, foram localizados ali. E para lá se deslocou um destacamento do DOI-CODE, do 2º Exército, à época, dirigida pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, sob o comando específico do capitão Perdigão,
e se deslocou esse destacamento para Rio Verde. Eles foram sumariamente assassinados. 2 anos depois, essas 2 pessoas que foram assassinadas em maio de 73 foram condenadas à prisão por 12 anos pela auditoria, segunda auditoria do Exército em São Paulo, no processo 100/72. Ou seja, a ditadura ela expedia ordens de prisão para as pessoas que ela havia assassinado, para que essas pessoas fossem tidas como desaparecidos, para que não se procurasse mais. Nós não podemos ignorar, nesses tempos difíceis, o depoimento do pastor Cláudio Guerra, participante de massacres, de torturas de pessoas. Ele disse para a Comissão da Verdade que transportou corpos para a Casa da Morte e para aquela famosa usina de cana, lá de Campos dos Goitacazes, e que lá foram incineradas pessoas. Como nós vamos recuperar essas informações? Como nós vamos fazer com que a sociedade brasileira se debruce sobre essas tragédias que se prolongaram ao longo dos 21 anos? Há poucos dias eu ouvi, numa dessas entrevistas nas redes sociais, um parlamentar dizendo: não, isso não houve ditadura. Repetindo uma figura bastante conhecida de todos nós. Ele dizia: não houve ditadura. O Congresso brasileiro declarou a vacância da presidência da República. Então não houve ditadura, foi um arranjo institucional para que o país não ficasse com vácuo de poder. A pergunta que fica é: que tipo de regime a gente define como aquele regime que fecha o Congresso, fecha os partidos, mutila a Suprema Corte por demissões, assim como nós estamos vendo hoje? Foram demitidos juízes da Suprema Corte. Só em 1964 foram 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Figuras como, eu vou citar aqui um nome provavelmente conhecido de vocês, José Porfírio de Souza, dirigente da rebelião camponesa de Formoso e Trombas, em Goiás, nos anos 50. José Porfírio foi preso 10 anos depois, ele foi preso em 1971, no sul do Maranhão, onde viveu o pai do Camilo, do deputado Camilo, desculpe, aqui à minha frente. José Porfírio foi preso, conviveu comigo numa mesma cela aqui no pelotão de investigações criminais, foi libertado em 1973 e nunca mais foi visto. Não se tem notícia desse homem. Alguém tem que responder por isso, ou pelo menos para que a gente saiba e diga para os jovens que estão aqui que o país viveu uma ditadura civil-militar a serviço de interesses que eram contra os interesses do desenvolvimento do Brasil, e para isso utilizou como política de Estado o aniquilamento dos seus opositores. Essa foi a regra. A regra era aniquilar quem se opõe. O general Geisel, antes de anunciar ao país em 1975
abertura lenta, gradual e segura, como ele dizia, quando ele consuma isso, antes ele exterminou o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e demoliu, pelo assassinato, as lideranças do Partido Comunista do Brasil, como antes já havia feito com os movimentos guerrilheiros, como Marighella, como Lamarca, ao longo da primeira metade, né, dos anos 70. Então, eu quero concluir, penso que já passei do meu... dizer que o país deve a si mesmo trabalhos como esse feito pelo jornalista Reina, que é absolutamente necessário que não apenas os jornalistas, e aqui eu chamo também, essa é a minha tarefa como escritor, a literatura vem depois do jornal. O jornal é o dia seguinte. A literatura lida com um tempo maior, para que a gente possa captar, pela prosa, pelo verso, pela narrativa, aquilo que o inquérito não conseguiu capturar. Porque o tempo nos permite uma leitura mais acurada, mais profunda, mais reflexiva. Eu quero agradecer a oportunidade que a Comissão de Direitos Humanos me oferece e dizer que estou à disposição para alguma questão que me seja proposta. Muito obrigado. O meu agradecimento também ao Hamilton Pereira da Silva pela sua exposição e contribuição com essa audiência pública. Registro a presença do segundo vice-presidente desta comissão, deputado Túlio Gadelha, que já se encontra aqui no nosso plenário. E passamos, então, agora, ao fim das exposições, a fala aos deputados inscritos. Primeiro o deputado inscrito, deputado Camilo Capiberibe, depois a deputada Sheridan. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar a mesa, Hamilton Pereira da Silva, a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga, a nossa solidariedade pela maneira violenta com que a comissão, que era presidida pela senhora, foi atacada pelo presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Cumprimentar a subprocuradora Débora Duprá. A gente sempre se encontra aqui na Comissão de Direitos Humanos. Isso é muito importante. E o escritor Eduardo Reina, que escreve esse livro, que busca dar luz a um fato que nem eu, que sou filho de exilados políticos, que morei 8 anos no exterior, nasci no Chile por causa disso. Nós vivemos 3 golpes na fuga, um golpe no Brasil, um golpe na Bolívia e um golpe no Chile. Sabia. É muito importante que trabalhos como o seu continuem sendo feitos para trazer informação, trazer luz, não nos deixar esquecer. Existe hoje, infelizmente, no Brasil, um processo de se tentar reescrever a história. Isso não é possível. Não é possível reescrever a história. No entanto, como as coisas estão acontecendo, porque nós estamos com 7 meses de um governo, mas parece que faz mais tempo, de tanta coisa absurda que aconteceu em tão pouco tempo. É muito pouco tempo para nós vermos ali, nas vésperas do aniversário do golpe de 1964, uma determinação de comemoração. O Ministério Público, sabiamente, interveio recomendando que isso não acontecesse. Nós tivemos esse episódio profundamente lamentável com o presidente da OAB, que se pode ser visto de um ângulo positivo, é o de chamar a atenção, como foi dito. Chamou a atenção de novo para algo que realmente não pode ser esquecido. Nós vivíamos, em 1964, um dos nossos curtos períodos de democracia. A nossa democracia, a democracia que nós vivemos hoje, ela é uma experiência de curto prazo. Ela tem 30 anos. Uma democracia muito jovem. E, assim, o que me preocupa, principalmente esse ano, tivemos uma transição democrática com problemas de não, eu diria assim, a punição, como aconteceu em outros países da América Latina,
Chile, Argentina, em particular. Pinochet foi preso, chegou a ser preso durante um período. E na Argentina, onde os generais foram realmente punidos, nós não somos uma sociedade que conseguiu chegar nem perto de fazer nada parecido. E não conseguimos tampouco tirar das sombras e apresentar para a sociedade. Eu queria citar, eu sei que meu tempo concluiu, mas eu queria pedir a tolerância, que nós tivemos já durante período democrático avançado, um editorial do jornal Folha de São Paulo, dizendo que a ditadura no Brasil foi uma ditabranda. Então imagine você que um jornal que foi censurado teve a coragem de defender que uma ditadura que assassinou milhares de povos indígenas. Porque aí a gente vai chegar num campo onde a própria sociedade brasileira não tem conhecimento. Nós até temos conhecimento dos sindicalistas, dos guerrilheiros, das lideranças políticas que foram assassinadas, sequestradas, torturadas, exiladas. Mas a gente desconhece que milhares de pessoas das populações originárias foram sumariamente assassinadas. Então, nós temos uma grande dificuldade, Eduardo Reina, de um país onde a imprensa escondeu o que acontecia, foi censurada, e aqui podia, também não mostrou, também não podia, mas depois que passou, também não mostrou. Então, as novas gerações, isso realmente me preocupa muito. Porque, nesse momento, o que se ouve é o oposto do que aconteceu. Que Brasil nós estamos construindo? Qual Brasil, nesse momento, é o presidente da República. A palavra do presidente da República ela tem uma importância muito grande. E a palavra do presidente agride a história, agride a verdade, sistematicamente. Então, eu realmente, assim, eu não me desanimo, porque eu acredito que, nesses momentos, nós temos que buscar forças para resistir. Imagino você, né, eu vejo, os meus pais foram vítimas da ditadura. Eu fui uma vítima indireta, eu era uma criança. Não fui, né, apesar de que, quando cheguei no Brasil a primeira vez, em 1978, antes da anistia, o avião, eu, a minha mãe, as deputadas Janete e minhas duas irmãs, aterrissou de Moçambique, onde nós morávamos, no Rio de Janeiro, e nós fomos detidos e transferidos aqui para Brasília. Não deixa de ser um sequestro, porque o nosso voo não era para Brasília, era para Macapá, nossa cidade. Então, são muitas violências que hoje a gente é obrigado a ver um presidente da República normalizando e tentando normalizar para a sociedade. Isso realmente me preocupa. Nós não podemos permitir a normalização dessa nova versão da história. Então, deputado Helder, eu lhe parabenizo, quero parabenizar todos que estão na mesa, e dizer que aqueles, Hamilton, que dizem que não houve ditadura nesse país, a sessão de vacância, uma sessão de 12 minutos, foram 12 minutos a sessão que declarou a vacância do presidente João Goulart, que estava no Rio Grande do Sul, não estava no exterior, que era o argumento pelo qual a vacância foi dada. Aquilo foi um golpe. E dizer que não foi um golpe não é coisa de gente séria, é coisa de canalhas. Como já bem tinha classificado Tancredo Neves no dia em que esse golpe foi dado, naquele plenário lá da Câmara, que nós somos deputados, parlamentares. E quando eu entro naquela Câmara, eu vejo aquelas imagens. Um golpe sendo dado. Quando eu vejo um parlamentar dizendo que não foi golpe, que nós não vivemos uma ditadura. Aquilo é uma ofensa enorme para todos, para a história desse país e para os fatos. Presidente, parabenizo pela iniciativa de realizar esse debate e precisamos sempre trazer à tona, ainda que os parlamentares não estejam aqui, para nos acompanhar, está sendo transmitido pela internet, nós não podemos deixar cair no esquecimento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Camilo Capiberibe, pelo depoimento emocionado e de quem viveu isso na própria família e na própria pele. Convido agora a deputada Sheridan para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores convidados,
Senhor Eduardo, doutora Débora, doutora Eugênia, que também me solidarizo pela forma arbitrária, por que não machista e desrespeitosa, em mais um ato infeliz do atual presidente, senhor Hamilton, que nos brindou com a sua história, que faz com que nós, dessa geração, temos essa responsabilidade em continuar lutando e sendo voz aqui dentro, sobretudo na defesa do que não foi dito e que os nossos jovens e as nossas gerações precisam, devem conhecer. O silêncio, ele elegeu um tirano para cuidar do nosso país. Elegeu um homem sem menor capacidade de debate, nem tampouco de representar, de discorrer sobre quem nós somos, a nossa origem e como chegamos até aqui. Esse silêncio faz com que hoje a gente realmente viva uma situação de ameaça à nossa democracia. Um homem que não respeita o caráter humano, nem tampouco reconhece a dívida histórica que nós temos com essas famílias e com essas vítimas. Essa dívida, ela tem, sim, hoje uma atenção diferente, embora que em um caráter de ameaça, pelos riscos que nós corremos, riscos que estão realmente, como ele bem diz, muitas vezes, na ponta da sua caneta, que tem agido muitas vezes de maneira tão irresponsável e inconsequente. Esse desmonte, doutora Eugênia, que Vossa Excelência pontuou aqui, dos conselhos, dos grupos de trabalho, enfim, tudo isso, e é uma expressão que eu vi hoje, há pouco, inclusive, é um retrato muito claro dessa necessidade dele o tempo todo tentar esticar a democracia, esticar até onde vai dar, esticar inconsequentemente, sem medir qualquer prejuízo, seja da ordem pública, seja em violar o caráter humano, seja de desrespeitar histórias. Eu repito, o silêncio elegeu, porque se tivesse tido a oportunidade de mostrar a sua falta de capacidade, seja em debates ou em oportunidades que ele teve e não pôde durante o processo eleitoral, talvez o Brasil não tivesse errado como errou, elegendo esse senhor para conduzir o nosso país. Em 64, minha mãe nascia. Eu nem sou de um estado, Roraima, que nessa época nem estado era ainda, era território. Mas nós temos aqui, e você falou da ameaça, e você falou da possibilidade, na verdade, da intenção constante dele tentar usurpar o direito das pessoas em continuarem avançando, em agir abruptamente, agressivamente, como tem agido, mas nós estamos aqui. É a nossa responsabilidade. É o nosso compromisso. É parte, ainda que hoje minoria, pela prática da velha política ardilosa, assim, que ele tanto negou e hoje ele age, hoje ele atua dessa maneira, em tentar silenciar, mas nós não nos calaremos, temos a nossa responsabilidade, o nosso papel. Estamos unidos a vocês. A democracia realmente, como Vossa Excelência falou, senhor Hamilton, a necessidade, a premissa é o fortalecimento das instituições, mas que agora, nesse momento, na atual circunstância, ganha um caráter diferente nesse cenário atual, que transcende, ela vai na condição de mantenedora da ordem, mantenedora dos direitos, garantia da ordem pública, porque a atual gestão do Brasil, ela é tocada por um homem que incita constantemente a desordem, a instabilidade, a polarização, a desconstrução de tantos avanços que nós vivemos, né, que nós conseguimos chegar até agora, e essa ameaça ela é real. Então, hoje, a garantia das instituições, sobretudo da independência delas, ela transcende, ela garante a nossa estabilidade, a nossa tranquilidade, a garantia do cidadão brasileiro continuar vivendo com princípios básicos, desde a pluralidade à liberdade. E isso é ameaçado constantemente. Essa adversariedade que ele elenca o tempo todo, seja aqui no Congresso, seja com grupos políticos que discordam com ele, seja ideologias programáticas, enfim, diferentes, ela é real. Mas eu repito, nós estamos aqui para continuar avançando e nos contrapondo a esse modelo arbitrário, nefasto, desrespeitoso e, o mais triste, despreparado, que tanto nos constrange, nos envergonha como cidadãos brasileiros. Eu não estou falando aqui como política exclusivamente, como mulher, como mãe, que tem responsabilidade de educar pessoas comprometidas que olhem o próximo com respeito e com amor, por que não? Coisa que nós não vemos hoje, em atitudes, em palavras, em posições, em declarações cada vez mais surpreendentes, de modo que a gente se impressiona e vai checar, porque a gente não acredita que aquilo está sendo dito por um homem que está ali para representar o Brasil, não interessa se é
reacionário, reaça como eles são, ou se são esquerda como outros são, ou se estão... Não interessa em quem votou, não importa. O homem que foi eleito para falar em nome do Brasil e que, mais do que nunca, nesses 6 meses, está comprovado que ele não está à altura do Brasil que ele representa. Muito obrigada. Bom, deputada Sheridan, muito obrigada. Quero registrar a presença da deputada Fernanda Melchiona, obrigado pela presença, e também do deputado que acaba de chegar, Eli Borges, membro desta comissão. Eu pergunto aos deputados presentes, que ainda não falaram se desejam fazer uso da palavra. Assim que os deputados falarem, a gente retorna para a mesa. Então, deputada Fernanda Melchiona. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o doutor Eduardo Rena, a doutora Débora Durprá, a doutora Eugênia Augusta Gonzaga, e no cumprimento lá, já me solidarizar, doutora Eugênia, pela sua postura correta, necessária em defesa dos mortos e desaparecidos, e por essa arbitrariedade e barbaridade que nós vimos por parte de um governo que quer reescrever a história, quer rasgar a história e mentir sobre a história, quer transformar numa verdadeira fake news 21 anos de ditadura civil-militar, e a sua garra ao fazer corretamente a manifestação da comissão com relação ao caso do Fernando Santa Cruz, que é um dos mártires do movimento estudantil, que, infelizmente, teve a vida roubada pelo Estado brasileiro com 26 anos de idade, foi muito importante. Uma pena nós estamos vivendo esses tempos que pessoas que falam a verdade são perseguidas, como a senhora foi. Então, aqui minha solidariedade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento, porque, nesses tempos, quem não silencia, né, é quem cumpre o seu papel histórico, nesses tempos, né, que estamos vivendo. Quero cumprimentar a senhora Hamilton Pereira, poeta, ex-preso político, que esteve aqui nessa comissão para compartilhar a sua história e luta, e o nosso presidente, o Helder Salomão. Infelizmente, eu não sou integrante dessa comissão, mas fiz questão de vir aqui pela seriedade do tema. Infelizmente, nós não temos cadeira aqui, o pessoal. Gostaríamos muito, tentamos de todas as maneiras conseguir uma cadeira, não conseguimos. Mas, como sempre, uma comissão democrática que sempre abre a palavra a todos os deputados e traz pautas importantes. E dizer da gravidade da situação que nós estamos vivendo, né? Porque o Brasil é o único país que não fez justiça de transição da América Latina. Justiça de transição, a Comissão da Verdade cumpriu um papel fundamental, mas essa verdade não virou justiça. Nós não tivemos a punição aos torturadores, agentes públicos e privados que financiaram a ditadura civil-militar de 21 anos, que matou, desapareceu, torturou 434 pessoas, segundo a Comissão da Verdade, que vitimou 8 mil indígenas, ou por negligência ou por violência direta do Estado, que aposentou milhares de pessoas, que teve violação de direitos a bebês, crianças e adolescentes. E a ausência de justiça de transição também é uma história que não é contada, né? E toda a memória ela nos serve para homenagear os que lutaram antes de nós, também serve para que a gente possa conhecer os nossos heróis, né? Mas também para que não se repita no presente ou no futuro. E essa ausência de justiça de transição está cobrando caro, agora, em pleno 2019. Está cobrando caro de um governo que é inimigo das liberdades democráticas, que é inimigo da Constituição de 88 e que é inimigo da civilidade, da humanidade e de qualquer sentimento de empatia. De empatia por aqueles que não puderam sequer enterrar os seus mortos, né, da sua família. Então, como no caso do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, e que foi uma das vítimas das últimas declarações absurdas do presidente, que comete, que concorda com crimes contra a humanidade. Mas isso todos nós sabemos. O problema é como resistir nesses tempos. Eu tenho a impressão, e quero concluir por aqui, que é preciso, claro, aquela ideia de cobrar do parlamento o seu papel histórico. E isso independe de posições políticas e ideológicas, nós vamos ter várias brigas, mas é preciso, né, que o parlamento e que vários parlamentares se manifestem sobre o que tem acontecido, o avanço na legislação e a tentativa de, enfim, acabar com as liberdades democráticas. E é preciso também apostar
na luta social e na necessidade de ninguém soltar a mão de ninguém. Eu tenho a impressão de que a luta dos estudantes do dia 3 de agosto, a luta em defesa da educação, a luta em defesa do pensamento crítico também tem uma centralidade num governo que tira do INPE quem fala a verdade sobre desmatamento, que bota na gaveta uma pesquisa da Fiocruz porque não é o que eles querem ouvir da Fiocruz, que vota com países como a Arábia Saudita no que diz respeito a mulheres nas resoluções de direitos humanos da ONU e ainda quer ter a cadeira de direitos humanos da ONU, num país que tem um presidente que desrespeita os mortos e torturados da ditadura militar e ainda mente sobre isso. Então, eu tenho a impressão de que a cada passo que eles não dão, é preciso que eles não deem esses passos, é preciso ter trincheiras para que eles não avancem em relação às conquistas da Constituição de 88 das liberdades democráticas. É preciso unidade de ação para defender aquilo que está lá. E é muito importante o movimento que os ex-presidentes da OAB fizeram frente ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que discutir o que nós vamos fazer nos organismos internacionais de direitos humanos, o que nós vamos fazer em relação a uma série de cláusulas pétreas que estão sendo barbaramente rompidas pelo presidente da República e, ao mesmo tempo, como nós vamos cada vez mais fortalecer as resistências e ter essa ideia da necessidade de apostar nessa juventude que, felizmente, segue lutando. Já fez um tsunami no dia 15 de maio, fez uma bela manifestação no dia 30 de maio. Semana que vem é novo dia de mobilização da juventude, das mulheres camponesas, das mulheres indígenas, e é preciso que tenha essa luta na rua para que a gente possa alterar a correlação de forças, construir uma nova alternativa política e vencer o mais rápido possível esse período de trevas que nós estamos vivendo no Brasil. Obrigado, deputada Fernanda Melchiona. Eu pergunto se mais algum deputado... Deputada Eli Borges. Presidente, eu não vou entrar profundamente nesse tema, até porque cheguei assim já nos últimos momentos do segundo tempo. É apenas para dizer que retomo as atividades nessa comissão. Eu compreendo que ela é extremamente importante nesse tempo que nós estamos vivendo, como foi também no tempo pretérito. A gente precisa de ter um equilíbrio de verbalização das nossas opiniões. Eu, de forma terminante, discordo de qualquer ação que violentou a vida de pessoas, de qualquer ação que tirou direito de pessoas, quer seja contra ou a favor. Isso é uma questão minha. Eu sou pela vida em qualquer ângulo dela. E sou pela liberdade democrática em qualquer lado que o cidadão esteja. Agora, é preciso também de dizer de forma clara que houve um período de quase 14 anos que um partido que clama por isso esteve no poder. Deveria ter feito mais. Teve a chance de fazer mais. Ah, mas foi ele que iniciou. Ótimo. Mas poderia ter feito mais, que fique claro isso aqui. Eu não posso agora jogar pedra no presidente que tem 6 meses. E nem posso defini-lo em apenas 6 meses de mandato. Eu não posso. Agora, alguém ficou no poder 14 anos, e por que não fez? Depois outro ficou mais 2 anos, e por que também não fez mais? Agora eu pego tudo isso e faço de conta que inexiste e começo a avaliar um cidadão que tem 8 meses, vai agora. Eu não estou aqui defendendo esse cidadão. Não, em absoluto. Contem comigo em qualquer procedimento para resgatar a história de pessoas que sumiram, para resgatar o direito à vida, sobretudo de crianças, pelo amor de Deus, horrível isso. Agora, eu tenho dito muito nessa comissão que nós precisamos de fazer a busca do time e da coerência. O que é que realmente nós queremos? Atacar a atual figura, que tem um período pequeno, porque nós temos que falar do todo, o que é que já foi feito até agora e o que é que podemos fazer mais. Aí, efetivamente, eu tenho que me render à doutora matemática. Ou a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, porque o fruto é o resultado da árvore. Tem uma árvore grande que deveria ter dado mais fruto, nesse quesito. Tem uma pequena que também já deveria estar dando mais fruto. O que eu acho que essa comissão, ela tem um papel importante. E não estou aqui dizendo que concordei com declarações que mexem com o sentimento de um filho. Não, não, não.
Sou um cidadão meio que isento nessas questões. Mas Vossa Excelência, essa comissão, tem essa oportunidade ímpar, e eu tenho dito, aliás, em todas as comissões que vou, e percebo que Vossa Excelência e vários deputados estão tentando ir para a prática. Eu acho que essa prática é que vai dar a efetiva resposta à sociedade brasileira. Agora, a partir do momento que eu for para o debate genérico, olha, fulano está fazendo, e não falar do que também não foi feito, que deveria ter sido feito, eu fico no debate genérico para satisfazer o sentimento popular, a opinião pública, a mídia. Finalmente eu estou aqui, eu tenho um mandato. Mas o que é de prático que nós poderemos fazer nisto, para que todos aqueles que sumiram, quer seja sumiço pela ditadura, que também alega que outros sumiram de outro lado, que tudo venha à tona. Não é isso que nós queremos, a verdade, que envolve todos os ângulos, quer seja de direita, quer seja de esquerda. E essa verdade é que liberta. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade ela tem que ser total. E a verdade é tão linda que ela não tem lado. Ela é absoluta. Ela vai na essência. Doa em quem doer. Este deputado defende, preciso de me doar mais nisso, que tudo venha à tona, quer seja a omissão de governos que passaram, quer seja o que fizeram, eu vou parabenizar, o que não fizeram, eu vou criticar, o governo atual, até porque governos passam, governantes passam, os governos ficam, e todos eles têm que dar uma resposta. Então, o Brasil precisa-se de fazer resgate de valores, resgate de histórias, resgate dos porquês da história, e eu acho que é nesse somatório de coerência e de profundidade que nós vamos dar uma resposta profunda no assunto que é debatido há mais de 16 anos e precisava de ter muito mais produção nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Eli Borges. Registrar a presença do deputado Carlos Veras e passo a palavra ao deputado Padre João. Presidente, saúdo também, então, Vossa Excelência, acho que pela iniciativa, expresso também a minha solidariedade à Eugênia. É sempre um gesto muito claro, acho que não são palavras, são várias ações autoritárias, típicas mesmo da ditadura, né? Então, infelizmente, colega, são 8 meses já o suficiente para a gente testemunhar muitos absurdos, tanto desrespeito às instituições, a negação das instituições. A primeira ação foi extinguir os conselhos. Todo lugar onde tem participação popular, participação de vítimas, eles estão extinguindo. O que não foi extinto por decreto, por medida provisória, está morrendo por inanição. Até mesmo as universidades, os institutos federais, você vai tirando de recurso, para não ter ação. Então, negar que não teve tortura, que não teve execuções, que não teve ditadura, né? Que não teve... Isso não é Vossa Excelência, é o presidente. O Bolsonaro, quando ele fala, ele está falando em nome da nação. Ele não é um deputado mais aqui que podia ir para o parlamento e falar o que, né? Ter uma defesa ideológica, defender uma classe, o que é próprio aqui do parlamento, as ações. Agora ele é presidente da República, a defesa da nação, resguardar a história. E a presidenta Dilma, quando Vossa Excelência disse que nada foi feito, foi criada a própria Comissão da Verdade como instrumento para dar o mínimo, uma satisfação a essas famílias. É o mínimo. É muito pouco ainda, né? Então, esvaziar também essas instituições
porque ou exonerar de forma arbitrária uma pessoa só porque ela pensa diferente. Então é uma coisa assim, é assustador, pessoal. Às vezes, eu não sei se está falando assim, tem hora que às vezes o silêncio ele é mais para a gente procurar entender melhor as coisas. Eu também nem ia falar aqui, entendeu? Tamanha é a indignação, são ainda as incertezas. Agora, os sinais, eles são um pouco assustadores, entendeu? O que nós estamos vivendo. Sabe por quê? O próprio STF, ele tem sido muito acuado pelas Forças Armadas. Hoje a gente já percebe a ingerência clara. Então, há uma ação orquestrada. Então, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. E, infelizmente, nós não temos assim, nós não conseguimos construir aliados mais fortes, né? Iniciamos um processo importante, né, de construir aliados mais fortes. E o que a gente percebe é o Brasil voltando de joelho para os Estados Unidos, que a gente sabe que onde a tirania ela é cruel. Então, o alinhamento também em nível internacional, ele é justamente para estar jogando para debaixo do tapete todas essas atrocidades ocorridas lá e agora. A questão da execução da Marielle, ou quantas lideranças do movimentos atingidos por barragens, sindicatos, extrativistas, quantos que já foram executados e que está sendo negado? Então, já tem ações típicas da ditadura, já, nesse momento que nós estamos vivendo. Isso é perigoso e é lamentável quando quem deveria defender a democracia por natureza dos próprios mandatos são os primeiros a estar negando ou criando condições para negar assim definitivamente. Mas é mais uma vez, Eugênio, nossa solidariedade, eu acho que não é vitimismo, né? Mas acho que esse espaço aqui para denunciar é importante quando nossa vem e também se dispõe. Eu acho que nós temos que estar denunciando, essa comissão está denunciando e mostrando, ainda que a mídia, talvez o que nós mais erramos ainda é isso, talvez a mídia, quando você fala como criar maiores condições para o povo poder dizer sem medo, e a própria mídia não ser refém do capital financeiro, ser mais comprometida com a verdade, e isso que às vezes lá atrás nós tivemos até certas resistências, né? De uma rádiozinha e tudo, às vezes até o mimeógrafo falava mais. Infelizmente hoje os WhatsApps têm contribuído muito pouco, quando em outros momentos não tínhamos esse aparato e às vezes você conseguia mobilizar, organizar, né? Mas é um momento nebuloso, embora o que se vê é assustador. O que se vê já é assustador. Obrigado. Obrigado, deputado Padre João. Sim. Se for bem rápido, porque tem ainda... O Padre João é meu amigo, né? Talvez ele tenha entendido quando disse que eu usei a expressão nada foi feito. Eu disse que foi feito, só que deveria ter sido feito mais, porque o tempo foi muito longo em função de um tempo pequeno. Mas, padre, fique tranquilo, porque eu acho que o senhor defende a vida como eu, defende de que essa história seja resgatada. Eu queria até depois conversar com a Eugênia, porque eu acho que são sentimentos que ficam em algum lugar debaixo do tapete e precisa tudo vir à tona. Agora, de forma equilibrada, dando a cada quem aquilo que fez e a cada quem aquilo que deixou de fazer. Muito obrigado. Muito bem. Eu pergunto se o deputado Abílio Santana, o deputado Túlio Gadelha, Carlos Veras, que acho que tem outro compromisso, se ainda querem fazer uso da palavra, senão nós vamos retornar para as considerações finais dos membros que compõem a mesa. Então, não havendo deputado mais inscrito, eu passo a palavra ao nosso primeiro expositor e convidado,
Eduardo Reina. Presidente, esse livro, Cativeiro Sem Fim, ele conta o segredo dentro do segredo da ditadura militar. O sequestro de bebês e de crianças, filhos de militantes políticos contrários à ditadura, o sequestro desses bebês é como matar a morte. E falou-se muito aqui, todos os expositores falaram sobre violência com morte. Eu estou falando de violência com vida. Porque qual é o crime de uma criança, de um ser humano, nascer numa família cuja ideologia é de esquerda? Olhando pelo prisma cristão, qual é o pecado de você nascer numa família cujos pais são de esquerda? Não entendo isso. E essas crianças, esses bebês, foram sequestrados exatamente porque nasceram no seio de uma família de esquerda. Então, eu não estou falando de violência com morte, eu estou falando com violência com vida. A vida dessas pessoas que foi negada a elas. As pessoas que não têm identidade. Você pegar a Rosângela Serra Paraná, por exemplo, que uma das personagens do livro, ela tem 50 e poucos anos, ela não sabe quem é a mãe dela. Todo Dia das Mães ela chora comigo, falando que ela queria dar um pouco de carinho para a mãe dela. Isso dói muito. E é importante falar, por exemplo, que o pai apropriador dela, além de ser militar, ele era motorista de um ex-presidente da República. E eu falo de bebês sequestrados, aqui estão 19 casos. Desde que o livro foi lançado, no começo de abril, mais 21 novos casos apareceram para mim e precisam ser investigados. E, como foi falado aqui, existem muitas faces da ditadura a serem descobertas. E eu vou falar mais uma face de violência com vida também. Há 15 dias atrás, doutora Eugênia, fui procurado por uma pessoa da cidade de São Domingos do Araguaia para me apresentar um homem, hoje, 40 e poucos anos, que é filho de uma camponesa com um militar. Então, nós temos uma nova faceta, sabe? Militar fazendo filho em camponês no Araguaia, e esse filho criou-se como? São muitas as faces que precisamos mostrar, identificar, denunciar. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar expondo o meu trabalho aqui, estar junto com tão importantes pessoas nessa luta pela cidadania e pela dignidade humana. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, senhor Eduardo Reina. Passo a palavra à doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Eu vou falar aqui mesmo. Obrigada, deputado. Conseguiu? Eu acho que nós temos, como foi dito aqui, a deputada Fernanda também ressaltou, né, que uma justiça de transição inconclusa. Temos, eu acho, que um desafio enorme, que é a preservação dos arquivos. Nós temos, hoje em dia, uma quantidade absurda de arquivos ainda não pesquisados e que estão em lugares absolutamente incertos. Quero lembrar aquele grupo de trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho sobre violações de empresas no período da ditadura. Né? Não existe nem mais o Ministério do Trabalho. Lembrar o grande acervo produzido no âmbito do antigo CDDPH. Está tudo numa garagem, em papel. Né? Então, eu acho que nós temos, talvez, que somar as instituições aqui para uma captura, uma busca desse acervo. Lembrando que o primeiro ato, após a chamada abolição da escravidão, adotada por Rui Barbosa, foi queimar os papéis da escravidão. Né? Então, eu acho que nós temos que ter essa preocupação sempre presente, porque, do contrário, a história corre sérios riscos de jamais ser revelada e, pior ainda, ser, de fato, reescrita. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Débora. Acho que vamos
mesma linha, pode ser o Hamilton? Então, passo a palavra para a senhora Eugênia Augusta Gonzaga, Procuradora Regional da República e ex-presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. E agradeço aqui as manifestações de solidariedade, peço que transmitam aos senhores deputados, por favor. E doutora Débora falando na abolição, né, eu descobri recentemente que em São Paulo tem aquelas ruínas do Cemitério dos Aflitos, que foi o primeiro cemitério público de São Paulo destinado a enterrar escravos que eram mortos no Largo da Forca e no Pelourinho. E o Largo da Forca passou a se chamar Praça da Liberdade. E o Pelourinho, ou o outro lá, o dos enforcados, passou a chamar Rua da Glória. E o cemitério foi totalmente destruído, tem uma capelinha lá que se encontra também em risco de ceder. E, então, é isso que a falta de memória, o que apagar a memória das violações faz. Né? Até hoje a gente tem essa dívida absurda, né, com a questão dos descendentes da escravidão. E a gente passa numa rua que chama Rua da Glória, a gente não faz a menor ideia, né, por que é. Tentativa sempre de apagar. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem que concordar que tivemos alguns avanços nas várias presidências, alguns muito importantes, mas não foi política de nenhum presidente da República após 85 a justiça de transição, as medidas de memória e verdade, para que não se esqueça, para que não se repita, a punição dos violadores, a revisão das instituições, ao contrário, as instituições, ao invés, por exemplo, de trabalhar com a desmilitarização, que é a abolição de práticas nefastas, práticas que proíbem, por exemplo, greve, que não é simplesmente acabar com a polícia. As pessoas têm agora está em voga esse tema, né, da desmilitarização, mas acabar com práticas que perpetuem a violência e a impunidade. É isso que significa desmilitarização. Ao contrário, as pessoas, além de irem contra isso que está recomendado pela Comissão Nacional da Verdade, outras instituições estão se militarizando. Então, pega aqui a polícia do Congresso, ela está armada e ela está agindo de um tipo militarizado. As guardas civis metropolitanas estão armadas e agindo militarizadamente. Até, me desculpem, né, o Ministério Público Federal, que realiza operações, e isso é um nome, é um resquício da ditadura. Né? No momento que você intima alguém e essa pessoa vai ser ouvida no âmbito da Operação X, pronto, condenação prévia. Isso é um resquício, né, da ditadura. O presidente da República nomear diretamente o Procurador-Geral da República é resquício da ditadura. Né? Foi o acordo possível na Constituição de 88. E, enfim, vivemos momentos, né, muito difíceis, mas nunca foi diferente, né, nessa jovem democracia. Acho que até as ditaduras do final do século passado vieram pela Declaração de Direitos Humanos, por aquela onda de liberdade, de cidadania que tomou conta após os anos 50 no mundo, né? E aí a gente teve esse monte de ditadura, e agora a gente está vendo essa onda ao contrário. Talvez passe, mas é importante a gente fincar pé, né? Eu quase protestei aqui quando o deputado falou que precisa fazer uma comissão da verdade para vir à tona a todos os lados. Eu acho que é essa a intenção que a gente está vendo agora, né? E isso é mais um absurdo. Seria como, na escravidão, a gente fazer uma comissão da verdade para descobrir a razão dos violadores, a razão dos senhores, por que eles compravam e fizeram aquilo, né? Nós não temos mocinhos e bandidos, né, no tocante à resistência política, mas existe uma incompreensão, inclusive, das pessoas que foram para movimentos armados. As próprias famílias têm receio, têm medo, mas eu descrevi num artigo que foi publicado ontem. Tinha tanque de guerra nas ruas no Brasil. Tinha tanque, canhões passavam, você pronto para atirar. Quando tinha uma manifestação estudantil, os soldados atiravam no rosto, na cabeça, nas mãos, no peito de estudantes desarmados. Era isso a ditadura. Foi assim que a ditadura foi concretizada. Então, esses jovens estudantes acharam o quê? Que eles tinham que fazer curso de bomba, de arma, para poder mostrar que eles tinham força para derrubar aquele governo que tinha derrubado o outro, né, antes disso. E é ilícito isso? Sim, é ilícito, mas não pode ser chamado de terrorismo e ninguém tem nada absolutamente para esconder. O que nós não podemos é deixar que seja assassinada também a reputação
dessas pessoas. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Convido agora a Milton Pereira da Silva para suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer, por vários motivos, mas, sobretudo, eu queria me referir à menção feita pelo Eduardo, de que ele está tratando não da violência da morte, mas da violência contra a vida dessas crianças que não puderam ter a vida que poderiam ter tido. E ele agrega a pergunta: que culpa tem uma criança de ter pais que defendem uma perspectiva humanista, socialista do mundo? Alexandre Vanucchi Leme foi assassinado aos 22 anos no porão do DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo, no dia 17 de março de 1973. Aqui nós não tratamos de generalidades, nós não somos evasivos. Aqui as coisas têm nomes, lugares e datas. Por quê? Porque nós trabalhamos permanentemente para exigir aquilo que é fundamental numa sociedade civilizada: a justiça e a memória. Nós vivemos uma civilização de 500 anos que construiu um método extraordinariamente eficaz, que é a produção industrial do esquecimento. Do ouvido. Alguém aqui lembra que Marielle morreu? Foi assassinada? É preciso que a gente trabalhe sempre para que isso não seja esquecido. Assim como Alexandre, nós trabalhamos, Fernanda, por 10 anos. 10 anos depois, em 1983, depois de todas as negativas, foram localizados os restos do Alexandre sepultado numa vala de Perus, e nós realizamos o sepultamento, as cerimônias. Essa cerimônia que a humanidade cultua desde Troia, o direito de sepultar os mortos. Nós realizamos o sepultamento lá em Sorocaba. Então, nós não tratamos, né, nesse tema, né, de coisas vagas. Essas comissões, essa construção árdua que a pequena experiência de democracia que vivemos tornou possível, e incompleta, como quase todas as coisas nesse país, não é? Nós produzimos avanço. O que temos agora é o retrocesso. É perguntar por que o senhor de escravos marcava a ferro o ombro do escravo comprado no cais do Valongo, no Rio de Janeiro. O que dirá o senhor? Não, essa era uma peça, é minha. Para que eu tenha direito sobre ela, eu marco com o meu nome, como quem ferra gado. Era isso, era assim que funcionava. Quero concluir lembrando que há muitas coisas a serem elucidadas, a gente ficaria aqui um largo tempo, né? Nós temos, foi mencionado aqui, a mesa, no caso da morte do torturador Manhães, assassinado, depois de ter dado uma longa entrevista contando o que tinha feito. Falei já do Cláudio Guerra e o Jimenez, que suicidou com 2 tiros no peito. É um caso raro, né? Mas no Brasil nós temos casos de suicídio de um jornalista conhecido, chamado Vladimir Herzog, que foi encontrado numa cela, enforcado, com os joelhos dobrados. Eu passei por aquela cela e sei que ninguém conseguiria se suicidar ali.
O corpo foi posto ali. É o acobertamento de um assassinato. Mas, enfim, eu queria terminar isso aqui, porque eu fiquei também muito comovido, porque eu vi os jovens deputados do meu país, aqui na frente, fazerem o discurso do seu testemunho de compromisso com os direitos humanos e com a democracia. E eu vou publicar, daqui a pouco, talvez ainda no mês de agosto, um livro que são narrativas dos anos de chumbo. E eu queria terminar esse depoimento, se vocês me permitem, lendo um parágrafo que diz o seguinte: encontrei-o anos mais tarde num arrabalde empoeirado, conversando com pedreiros, peões, mestres de obra. Lia para eles de forma pausada, paciente, para aquela gente que não aprendera a ler. A passagem do tempo deixou a voz rouca, mas não perdera a chama. Ele dizia, era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. E havia nos olhos dos pedreiros uma luz esquiva, misto de encantamento e sutil desconfiança, diante daquelas palavras que ouviam provavelmente pela primeira vez. Da boca de um homem cujo passado ignoravam. Entre todos, apenas eu, de pé, no fundo, sabia os caminhos que ele trilhara. Prosseguia lendo os versos de Vinícius. Percebemos, então, que a sua voz se somava a outra, acompanhando-a. Uma voz adolescente. Algo desafinada, mas forte. Temperada para não se sobrepor a dele, repetindo-a como um eco. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Aproximei-me da voz. Era pouco mais que um menino. De onde veio você? Quem te ensinou esses versos? Minha mãe. E quem é sua mãe? Larissa. Onde você nasceu? Ela me conta que eu nasci numa cela de prisão. Cerro os dentes, recolho o golpe, enxugo a lágrima que iludiu meus olhos desatentos. Apenas um abraço breve e a convicção de que o mundo começara de novo. A geração seguinte fora envenenada pela utopia. Muito obrigado. Hamilton, eu ia fazer um comentário, mas depois dessa sua leitura eu me recuso. Acho que é melhor nós terminarmos assim a nossa audiência. Antes eu queria registrar a presença de Gleice da Vitória, defensora de direitos humanos e representante dos Conselhos de Saúde aqui presentes, lá do Espírito Santo, Vila Velha, também Lucas Jandoso, também do município de Vila Velha, e Daniel Moreira, do município de Presidente Kennedy, do Espírito Santo, que estão participando como delegados na Conferência Nacional de Saúde. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa audiência pública. Quero agradecer muito, muito a presença do Eduardo Reina, também da Débora Duprá, está aqui sempre presente conosco, da Eugênia, mais uma vez, Eugênia, nossa presidente, né, nossa solidariedade ao Hamilton, e chega também a deputada Talíria Petroni. Chegou tarde, mas... E a deputada Fernanda Melchiona quer fazer um encaminhamento antes de encerrar a nossa audiência.
Eu agradeço, presidente Helder. É só porque a doutora Débora Durprá fez uma consideração muito importante sobre a preservação dos acervos da ditadura. E eu não estava presente Isso. na hora. Então, quem sabe, eu pensei em um requerimento de conjunto da Comissão de Direitos Humanos, um requerimento de informação, alguma coisa, perguntando das medidas de proteção a esses acervos. A doutora citou 2, está tudo nas notas taquigráficas. Eu acho que daria mais força que a gente fizesse um requerimento de conjunto entre todos nós, encabeçado por Vossa Excelência. Eu acato o seu encaminhamento. Pergunto à deputada Thalíria, que acabou de chegar, se ela quer ainda fazer uma saudação ou... Então, tá bom. Quero saudar também a presença da presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo. Muito obrigado. É uma sergipana, mas que já é mais capixaba do que os capixabas. Muito obrigado pela presença. Então, vamos encerrar a nossa audiência. Antes de encerrar esta reunião, convoco para a seguinte atividade. Reunião deliberativa ordinária a ser realizada amanhã, dia 7 de agosto, às 14 horas, no plenário 9, anexo 2, desta casa. Declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.